Nós queremos estender essa graça e essa paz a todos que estão participando conosco deste culto oferecido. Seja uma bênção na sua vida e na vida de todas de nossas famílias. Quero compartilhar com vocês o último pensamento do ano, né? Então, a minha proposta é gratidão. Vou falar um pouco sobre gratidão. Em primeiro lugar, eu não sei se você pensa como eu, mas eu sempre sinto que Deus tem me abençoado mais do que o que eu mereço. Muitas vezes, para mim, que Deus é muito mais do que bom. E Deus conhece o meu coração e Ele sabe o quanto Ele tem abençoado, o quanto Ele tem derramado de bênçãos sobre a minha vida, sobre a minha... Sente que Deus tem abençoado você muito mais do que você merece. O mundo normalmente sempre vai abençoa aquilo que outras pessoas têm. Então, o fulano tem, Deus tem que me abençoar. Ciclano tem, Deus também tem que me abençoar, no sentido de dar. Mas se você parar e pensar, se você olhar ao seu redor, é uma verdade. Deus tem abençoado você, Ele tem nos abençoado muito mais do que o que merecemos ou até do que precisamos. Ele tem dado muito mais. Esse é nosso Deus e Ele sente prazer em nos abençoar. Normalmente você vai escutar palestrantes, motivadores, sempre querendo mostrar o caminho do sucesso ou o caminho da felicidade. Na verdade, se você quer ser bem-sucedido neste mundo, sempre agradeça a Deus. Deus, Ele tem sido mais do que bom para todos nós. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu peço que vocês, amados, abram as suas Bíblias, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e você que está participando conosco, na sua casa, no trabalho, ou até dirigindo, escute o que a palavra de Deus diz, em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Devemos dar graças a Deus em tudo. É interessante porque o prisma do cristão que é fiel, ele sempre vai encontrar algo para agradecer. E muitas vezes as pessoas ficam me questionar ou a querer algo que não devemos agradecer. Meu pai morreu, minha mãe morreu, minha esposa morreu, meu filho morreu. Eu vou dar graças a Deus de quê? Muitas vezes a gente esquece o tempo. É comum acontecer mais quando o pai falece. Com seus 80, 85 anos, a pessoa até fica, de certa forma, revoltada com Deus. Esquece aquele período todo que foi abençoada, que foi agraciada. Deus, Ele nos abençoa em toda e qualquer situação.
e devemos agradecer a Ele verdadeiramente. Em vida, agradeça a Deus pelas pessoas que estão ao seu redor. Sua esposa, seus filhos, seus pais, seus amigos. Agradeça a Deus. Haverá pontos de tribulações, pontos de provações, mesmo assim agradeça a Deus. O apóstolo Paulo, ele teve uma visão, e ele disse que ouviu palavras que não é dignas do ser humano saber. Foi uma revelação grande, ele foi até o terceiro céu, como se fosse na presença de Deus, ou na presença de Deus. E ele disse, para que não me ensoberbecesse com tais revelações, um mensageiro de Satanás veio com um espinho. Ele disse que 3 vezes pediu ao Senhor para tirar o espinho. Alguém lembra o que o Senhor disse a ele? A minha graça te basta. Aí o texto lá, 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo disse, entendi. Quando eu sou fraco, eu entendi na provação, lá na tribulação. Quer dizer, quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando eu sou fraco, eu me aproximo de Deus. E você vai encontrar lá escrito, pelo que sinto prazer nas provações, tribulações. Essa é a ótica do cristão. Ele vai agradecer. A gente tem um irmão aqui que ele sempre fala brincando. Ele diz, olha, quando você está com dor de cabeça, em vez de reclamar, agradeça a Deus porque você tem uma cabeça. Não é? Ele sempre diz, mas é o espírito da coisa. Eu fui atrás da definição nos dicionários de gratidão. É sempre ligada a um feito, a uma benevolência boa que alguém fez para você, para o trem. É a verdade. Mas a gente tem que ter o cuidado, porque nem sempre o que o mundo julga ou diz que não é bom, na verdade é bom. O espinho em Paulo foi uma coisa boa ou não? Foi uma coisa boa ou não? Foi ou não? Se você disser que sim, você está se complicando. Foi uma coisa boa? Você está pronto para o seu espinho? Eu não sei qual é o tamanho, alguns maiores, outros menores, um fura mais. Mas sim, pelo que sinto prazer. Sinto prazer. Eu já vi alguns irmãos perdem o emprego. Então eles ficam bem para baixo. Mas porque eles ficaram desempregados, o que eles conseguiram? Um emprego melhor. É só uma questão de tempo. O mundo, a ótica do mundo é diferente do cristão. Em tudo deem graças. Esta é a vontade de Deus. É interessante, porque ele é explícito. Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não tem muito o que estudar, não tem que ser um professor de hermenêutica. Qual é a vontade de Deus? É agradecer. Agradecer em quê? Em tudo. Em tudo. Em tudo. Agora lembrem-se, é sempre por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o acesso. Sempre agradeça a Deus. Então, todo mundo entendeu? Devemos agradecer a Deus? Então, esses dias eu vi algo que me chamou a atenção, tá certo? Deixe-me só voltar. A palavra gratidão, por si só, ela não inspira algo positivo, não é verdade? Imagine, gratidão, né? Uma pessoa grata, inspira. Mas a palavra ingratidão, a gente percebe que é... Aí uma dinâmica. Vamos imaginar, vocês mulheres, reclamando do cabelo. Meu cabelo não é muito bom, não sei o quê. E Deus tirasse o cabelo na hora. Ficou careca. Não foi isso que aconteceu comigo não, tá bom? O cabelo não é muito bom não. E aí você perdeu o seu cabelo. Esse carro é muita dor de cabeça.
vive mais na oficina do que na rua. Perdeu o seu carro. Ah, o trabalho, hein? Que trabalho! Esse trabalho é muito chato, ruim. Você está desempregado. E se vocês perceberem, eu propositalmente fui fazendo a coisa ficando mais difícil. A minha casa, ela é frienta. A minha casa, ela é poente. A minha casa é apertada. Agora você vai morar na rua. Deus tirou sua casa. Agora você tem onde dormir, bastante espaço na rua. Eu não gosto. E agora você vai viver na rua. Como a gente percebe pessoas catando no lixo. Essa minha saúde é muito debilitada. A minha saúde é muito fraca. E de repente... E sua família? Esse meu esposo, veja o que é que a gente escuta hoje. Esse meu esposo é uma bênção. Mas vocês sabem que essa palavra bênção, ela não está se referindo a uma bênção. Ah, essa minha esposa, rapaz, só tu. Esses meus filhos, esses, ou os meus pais. Então imagine Deus tirando, não é? A igreja, essa igreja, ela é muito problemática. Essa igreja é muito, ela permite, essa igreja não vive o evangelho. E agora, e a vida? A minha vida, ela é horrível. E tem pessoas, por final, que reclamam até de Deus. Sabia? Poxa, Deus não me abençoa. Porque a nossa medida de bênção, a gente sempre está olhando para quem tem. Sempre para quem tem. Sempre para quem tem. Se a gente simplesmente mudasse a postura e olhasse para quem não tem o que a gente tem, a gente ia dizer, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Você sabe o que é dormir em uma casa, numa cama? Você sabe o que é dormir despreocupado? Você sabe o que é dormir onde o sol ou a chuva aprender a ter uma postura sempre grata a Deus. Se você for um cristão, e na verdade não precisa ser um cristão, a gente vai ver, você sempre vai agradecer. Você sempre vai agradecer a Deus. Sempre você vai encontrar motivos para agradecer. Tem pessoas, hoje mesmo, que vão reclamar, sabe de quê? Do sol. Está muito quente o sol. Está muito quente. Se de hoje a 8 estiver chovendo, está chovendo, muita chuva. É a mesma situação. Tem pessoas que sempre irão reclamar. O nosso texto de base é uma história real, verídica, na vida de Jesus. É quando ele se encontra com 10 leprosos. Jesus está de caminho para Jerusalém. E ele vai passar por Samaria. É importante a gente entender que Samaria é considerada a terra, eu vou usar essa expressão, a terra dos pecadores, tá certo? Agora o caminho, normalmente da Galileia para a Judeia, mais curto é sempre passar por Samaria. O judeu santificado, ele jamais vai fazer isso. Ele vai fazer a curva que for necessária, já não é mais uma reta, para poder estar. Jesus não, ele estava sempre nesse caminho. E quando ele vai, o que é que acontece? De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Não foi um nem dois, 10 leprosos. E a gente sabe que a lepra
naquela época, era uma doença que podemos até afirmar terminal no sentido degradante, massacrante do ser humano. Terrível. As comunidades dos leprosos eram separadas das cidades e normalmente se jogava comida ou água para eles beberem. O contato físico poderia transmitir a lepra. Imaginem, meus amados irmãos, vocês que estão em casa, quantas famílias não destruídas. 10 leprosos vão até Jesus. E o que é que eles fazem? Que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Seu que indo eles foram purificados. Vocês perceberam que eles ficaram de longe, porque não era permitido se aproximar. Agora é bom a gente entender que Jesus, ele não tem esse problema. Quando ele desceu do Sermão do Monte, um leproso se aproximou dele e disse: se quiseres, podes purificar-me. Aí Jesus diz: eu quero. Toca nele. Jesus, ele é a santidade em pessoa. Quando ele tocou o leproso, ele não ficou impuro, nem segundo a lei de Moisés. O contrário, o leproso ficou bom. Mas o poder de Jesus é tão grande que eles ficaram lá, porque se eles se aproximarem, serão apedrejados, serão rejeitados, humilhados. Mas Jesus se apresentem aos sacerdotes. Quando eles foram, o que aconteceu? Eles foram purificados. É o poder de Jesus, né? É o poder de Jesus. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Aí eu sublinhei, ó. E este era samaritano. Lembra que eu disse? Nem sempre tem que ser um cristão, um samaritano. A tradição não é clara, da época de Jesus, que dizia o seguinte, que a poeira que o samaritano levantava ao andar, contaminava as pessoas. Então, se Gilson fosse um judeu bem fiel, e Fernando fosse um samaritano, um pecador, e Fernando estivesse andando na frente de Gilson, e Gilson soubesse que era Fernando, ele ia dizer: amado? Não. Gilson simplesmente ia cortar o caminho. Era uma rejeição enorme. Quem volta? Quem é que volta? É o samaritano. Quem volta é o estrangeiro. Eu vou perguntar para vocês: vocês voltam para Jesus para agradecer a Ele pelo feito, pela bondade, pela graça que você pediu? Você volta e diz: Senhor, obrigado, mas muito obrigado mesmo. Mas, amados, não voltem para fazer um novo pedido. Esse é o espírito em que não é satisfeito. Senhor, por favor, eu gostaria tanto de um trabalho, de um carro, de uma casa, gostaria tanto de uma esposa, eu gostaria tanto, e aí o Senhor abençoa, o Senhor derrama, aí a gente recebe e a gente volta: Senhor, olha, tem mais um pedido,
Senhor, mais um. E sempre pedindo. A gente não para dizer, Senhor, obrigado. Há um tempo atrás, eu não sei se alguém lembra, não sei se Diogo lembra, mas um morador de rua fez um concurso, agora eu confundi, não sei se foi na Caixa Econômica ou no Banco Central, aqui de Pernambuco. E ele passou. Ele era morador de rua, mas ele ia para a biblioteca estudar. E sabe o que é interessante? Para poder ser contratado, ele tinha que ter um endereço. Qual é o endereço? Avenida Conde da Barra, sem número? Não pode. Mas uma senhora, humilde, na mostardinha, abriu as portas, acolheu ele, para ele ter o endereço. Não é incrível? A gente sempre tem que agradecer. Todo aquele que é grato a Deus, isso é importante, ele será provado. Ele vai passar por provações. Ele vai passar, na linguagem de hoje, por poucas e boas. Ele vai. Mas ele sempre vai agradecer. Ele sempre vai ver a mão de Deus cuidando, protegendo. Sempre. Você não tenha dúvida, ele sempre. O coração é grato. Este homem, ele voltou agradecendo. Prostou-se aos pés de Jesus. E ele voltou dando glória a Deus. E ao que o texto diz, em alta voz, prostrou-se diante do Senhor, agradecendo. Samaritano. Então Jesus perguntou, e a gente sabe que é uma pergunta retórica, não eram 10 os que foram curados? Às vezes, quando eu leio esse texto, eu me pergunto se a média é essa, 10 por 1, Evandro. Se a cada 10 que recebe, um é que volta e agradece. Mas não é que volta e pede, ele volta e agradece. Porque se abrirmos os nossos olhos da fé, nós percebemos, amados, que Deus tem nos abençoado muito mais do que merecemos, ou muito mais do que pedimos. Esse é o Deus que nós servimos. É importante a gente saber que a bênção não é eu, você, não é outra pessoa, quem decide é Ele. E a bênção nem sempre está relacionada com o que outro tem. Nem sempre. Porque se eu perguntasse para você, você gostaria de ter dinheiro para não sentir necessidade nenhuma e tudo que você quisesse, você pudesse comprar? Talvez, poxa, isso seria bom. Ir para o shopping sem se preocupar com a fatura do cartão, isso é ótimo. Comprar aquela TV que eu sempre desejei, sempre 50, não sei, 60 polegadas. Amados, infelizmente, isso não é a verdade total. O que é mais importante, o dinheiro não pode comprar. E Deus tem nos abençoado. Sabe qual é o valor de um marido fiel, temente a Deus? Pergunta a Luzia. Não sabia. Pergunta a Luzia. Sabe qual é o valor de uma esposa submissa, que o mundo vai dizer, opa, gostei até aí, né? Aí, pergunta aí a nossa amada Dilane, a Evandro, o valor como é importante. E o dinheiro não compra. O dinheiro pode comprar a submissão subjugada pela força. Aí ele pode. Mas aquela submissão bíblica espontânea, porque até aparentemente você pode mostrar uma submissão, mas por dentro, o dinheiro não pode comprar paz, o dinheiro não compra amizade,
a verdadeira amizade. O dinheiro não compra um pai, uma mãe de verdade. Então, o fato de pensar, não, o dinheiro vai... Olha, a gente não sabe a dor de cabeça que é ter dinheiro. E talvez você está dizendo, eu quero saber, eu gostaria de saber. A gente não sabe. Melhor dizer, Deus, me dê o necessário para que eu não roube o necessário, e nem para que eu negue o Senhor, me dê só o necessário. É por isso que Jesus disse, na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Não sei se vocês lembram da história do neto que veio e disse, por que a gente não pede o pão nosso de semana, em vez de pedir o pão nosso de cada dia? Aí a avó, um pouco irritada, disse, tu reclama do pão do dia para o outro, diz que é duro, e imagina de uma semana. Sabe como é? Porque infelizmente o nosso espírito, mas olhe como é agradável para Deus, um coração agradecido, cheio de gratidão, sempre agradecendo. Agora, não podemos esquecer, meus amados, que esta gratidão a Deus, ela se reflete entre nós. Eu não sei vocês que são maridos, se vocês têm o hábito de dizer para a esposa, obrigado querida, estava delicioso. Eu não sei vocês que são esposas, dizem para o marido, obrigado por ter pego essa panela aqui em cima. É uma gratidão. E disse-lhe Jesus, levante-se, falando para aquele único que voltou. A sua fé salvou você. Eu vou falar algo só para que a gente entenda um pouco, né? Mas você pensa, a sua fé salvou. Alguns dizem que pode ter sido da enfermidade. E pode ter sido da salvação. Que ele recebeu a salvação. Vamos partir que Jesus disse, a sua fé, como está no texto, salvou você. Os outros 9, eles foram. Deus não é como eu, porque se fosse eu, voltaram não foi? Voltaram não, a lepra vai voltar, viu? Não, Deus não é como eu. Mas vocês percebem que este ganhou algo a mais, que este foi agraciado. Vocês percebem que quando nós voltamos para agradecer, Deus espontaneamente, sabe o que Ele faz? Nos dá mais. Nos dá mais. A tua fé te salvou. Era um estrangeiro. Pode botar, Diogo. Meu tempo está estourando, né? Estou brincando. Em Colossenses, capítulo 3, eu peço que vocês abram para a gente só concluir. Colossenses 3, versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Aí ele diz, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão aonde? No coração. Sempre com gratidão. É um coração agradecido. Uma vida que expressa a glória de Deus é uma vida de gratidão. Essa é a vida que expressa, a glória de Deus. Porque se você é como eu, se eu tenho que fazer um serviço e alguém do meu lado está reclamando constantemente, se você é como eu, e se possível, educadamente, eu dizer, vai ajudar Fernando. Estou brincando, Fernando. Mas se eu disser, amado, está precisando ali, eu prefiro fazer mais do que com alguém sempre reclamando. É qualquer coisa. Tem pessoas que se acordam
já reclamando. Porque dependendo da ótica, você vai se acordar agradecendo. Obrigado, Senhor. A noite de descanso. Obrigado, Senhor, pela proteção. Obrigado pelo abrigo. Ou você pode já se acordar dizendo: eita pau, essa coluna não presta mais para nada. Agora você está sem coluna numa cadeira de roda. Não, deixa a minha aqui mesmo, né? Porque se a gente procede assim, é um coração agradecido. Obrigado, obrigado, obrigado. Nosso Deus, como diz Mateus, capítulo 5, Ele é bondoso para com os bons e maus. Ele faz a chuva e o sol cair, justos e injustos. É um crescimento que nós devemos ter para fazer sempre o bem e abençoar as pessoas, mesmo elas sendo ingratas. Porque nosso Deus é assim. Nosso Deus é assim. E esse é um crescimento. Assim é nosso Deus. E tudo o que fizerem, aí ele diz, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, por Jesus, graças a Deus Pai. Tudo. Então, tudo o que fizermos, obrigado. Não é? E passa por Jesus, você sabe, chegando até Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor é extremamente bondoso. O Senhor é mais do que generoso. O Senhor é mais do que bom. Muito obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Sempre por meio de Jesus. Pode ser por palavras, como ele disse, louvando com salmos, hinos e cânticos espirituais, e pode ser por ação. Pode ser por ação. Entende? Pode ser por ação. Fazendo tudo sempre. Você vai perceber que a vida, quando você tiver um coração agradecido, você vai perceber que a vida é muito mais leve. Vai perceber que a vida, ela é mais feliz. Vai perceber que é mais prazerosa quando você viver sempre agradecendo a Deus. Amanhã, se Deus permitir, vamos nos levantar, agradecer a Deus por um novo ano, né? O ano 2024. A gente pode fazer desse ano, entre tantas coisas, o ano da gratidão. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Esse ano eu consagro, eu vou agradecer ao Senhor do início ao fim. Do início ao fim. Só tome cuidado, porque a ótica do mundo é diferente. Tá certo? A ótica do mundo é diferente. Mas você sempre agradecendo a Deus, e você vai perceber e vai sentir a sua vida ser transformada, a sua vida ser uma expressão da bondade de Deus para o mundo. Amém?